Olá! Estou aqui eu de volta no canal Harmonizando as Emoções, depois de uns 8 meses a um ano aí afastada por conta de um cargo que eu assumi, né, que exigiu de mim muita entrega de energia, né, muita dedicação, um cargo de chefia. E eu tive que realmente parar porque quando eu chegava em casa eu não tinha energia para mais nada, né? Foi um trabalho assim muito árduo, mas como em tudo na vida foi um aprendizado para mim, em todos os sentidos, né? Principalmente no sentido espiritual, evolutivo, né? Eu precisei trabalhar algumas questões internas, né? E eu vim aqui compartilhar isso com vocês. Toda vez que vocês estiverem em uma situação desagradável, né? Uma situação árdua, uma situação desconfortável, não fiquem pensando que isso é coisa de Deus, que é castigo ou que vocês são vítimas da situação. Porque, em primeiro lugar, ninguém é vítima de nada. A gente, e não é Deus que faz isso com a gente, somos nós mesmos. A gente se coloca nessas situações. Ah, mas eu não queria estar nessa situação. Como é que eu me coloquei nessa situação? Por atração, porque tudo é por atração. A gente atrai o que a gente emana, mesmo que racionalmente a gente não pense dessa forma, a gente não tenha essa consciência, né? Ah, como que eu vou atrair algo que eu não quero para mim, para minha vida? Atrai, se você estiver vibrando nessa sintonia. Ah, mas eu não estou vibrando nessa sintonia. Está sim. Você não tem consciência que está, mas está vibrando. Se você se colocou na situação, mesmo que você não quisesse, você estava vibrando e foi de encontro a essa situação. É muito louco, né? Mas é dessa forma que funciona, é dessa forma que acontece. Ah, como é que eu vou vibrar numa situação que eu não quero estar? Você vibra porque nós somos inseridos em um contexto social desde quando a gente nasce. A gente é inserido num contexto familiar primeiro, depois a gente é inserido em um contexto social, num sentido macro, né? Então, a gente começa a seguir aquelas regras que nos é ensinado, né, do que é certo e do que é errado. E a gente começa a formar e a elaborar o nosso self, né? Aliás, o nosso ego. A gente começa a elaborar o nosso ego. A gente nasce com o nosso self, a nossa essência. O nosso self é a nossa essência, é o nosso eu interior, né? A gente nasce com essa conexão com o nosso eu maior, né? E aos poucos a gente vai se lapidando e formando o ego, que é necessário para a gente viver nesse mundo aqui. É necessário isso, as regras de sociedade, né? A educação, tudo isso é necessário. Mas é necessário também que, paralelo a isso, a gente se conheça, a gente se respeite, a gente saiba o que a gente quer, a gente conheça a nossa essência, a gente tem um contato íntimo com nós mesmos. E ao contrário disso, o que acontece? A gente não tem intimidade com a gente. A gente tem mais intimidade com as pessoas que estão à nossa volta do que com a gente, né? E fica muito confuso, porque nada disso é ensinado no colégio, né? Como entrar em contato com a gente, como se conhecer, né? O autoconhecimento, ele não é ensinado na escola ou nas famílias, porque as pessoas não sabem mesmo, principalmente aqui no Ocidente. Então,
A gente não foi acostumado com isso, né? Só que nós somos mente, corpo e alma, né? Então a gente precisa cuidar de nós de forma holística. O que é forma holística? É uma forma inteira de se cuidar, né? É cuidar não só do corpo, como da mente e como do espírito, né? Para a gente poder se conhecer. Mas o que acontece é que a gente não se conhece. E por a gente não se conhecer, muitas vezes a gente tem pensamentos que não são nossos. A gente mistura dentro da gente coisas que são nossas e que não são. E fica uma confusão dentro da gente, né? E se a gente está inserido nesse contexto social e nesse contexto familiar, mesmo que a gente não concorde, que seja tudo muito diferente da nossa própria essência, a gente caminha vibrando nesta sintonia. Que sintonia? Na sintonia do contexto social em que a gente vem inserido ao longo da nossa vida. Então, assim, mesmo que a nossa essência, né, a gente sinta que não é isso que eu quero, a gente atrai isso, porque a gente está vibrando na sintonia do contexto social em que a gente veio inserido. É muito louco isso, né? Porque aí a gente atrai coisas para a nossa vida que a gente não quer, quando a gente não se conhece, quando a gente não se trabalha, quando a gente não entra em contato com a gente, começa a vibrar na nossa própria energia, né? Então, assim, eu estava achando, né? Eu estava me achando. Eu estava achando porque eu vinha fazendo muitos trabalhos de autoconhecimento que eu já estava, assim, numa evolução maravilhosa. Mas, meu filho, não se iluda, porque mesmo que você esteja nesse caminho arduamente, quando você pensa que você se conhece, você não se conheceu ainda. Você ainda está vibrando muito forte. Porque, assim, educação e sangue são muito fortes, entendeu? E se você é muito diferente do contexto familiar em que você veio inserido, se você não se desvencilhar disso, você continua vibrando nesta sintonia. E aí você vai atrair coisas que muitas vezes você não quer. Você vai misturar os seus pensamentos e a sua energia com a sintonia daquelas pessoas que estão ali à sua volta. Ou que estiveram, mas que ainda estão dentro de você, né? Porque você foi formado por elas. A sua personalidade foi formada assim, né? Então você acaba atraindo, né? Então, assim, foi o que aconteceu comigo. Eu acabei, sem querer, atraindo situações para mim que eu não queria de verdade, no meu íntimo, né? E até me enganei num primeiro momento achando que eu queria mesmo, entendeu? Mas, assim, mais uma vez foi mais um aprendizado e as coisas se clarearam para mim, mas eu precisei passar por todo esse processo, que não foi de todo ruim, né? Ao longo desse caminho eu pude conhecer pessoas maravilhosas, conheci pessoas não tão boas assim, mas também conheci pessoas maravilhosas, né? E a espiritualidade estava sempre ali me amparando, porque por mais que eu estivesse me doando muito mais do que eu tinha para doar, né? Eu poderia ter ficado doente fisicamente, poderia ter ficado. Como em alguns momentos eu tive, assim, teve vezes que eu fui pro banheiro vomitar, né? Teve vezes que eu tive febre, mas assim, não passou de um momento, não passou de um dia de febre, entendeu? E eu tinha certeza que era por causa do estresse e do cansaço que eu estava passando, né? Foi uma situação assim que eu cheguei à conclusão que por mais que eu me doasse, eu não ia conseguir suprir as necessidades daquele lugar ali.
Então eu resolvi deixar de lado, porque estava muito para mim, estava mais do que eu poderia fazer e me dedicar, né? E aí eu resolvi entregar e agora eu estou em paz e com tempo para me dedicar realmente à minha verdadeira missão de vida, que é essa de passar os meus conhecimentos e a sabedoria que eu adquiro aí ao longo da minha vida, nesse sentido do autoconhecimento, da espiritualidade, para quem quiser ouvir e se fizer sentido para você, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, compartilhando todo esse meu aprendizado, né? E deixo aqui uma finalização, uma conclusão, né? Do que eu vim aqui compartilhar com vocês. Procurem se conhecer, procurem entrar em contato com vocês, né? Procurem saber quem vocês são e o que vocês querem, né? Porque pode ser que a essência de vocês seja muito diferente do contexto no qual vocês estiveram inseridos todo esse tempo. Então pensem bem, vocês estão no lugar que vocês realmente gostariam de estar? Ou o lugar em que vocês estão é aqueles que foi dito, é aquele que foi a vida toda dito para vocês que era o certo? Qual é a sua verdadeira verdade, né? Mas assim, qual é a sua verdade? Entendeu? Quem você é, né? Procure se conhecer, procure se colocar no seu lugar, no que você veio fazer aqui. Procure descobrir qual é o seu, a sua meta de vida, qual é o seu plano de vida, o que você combinou antes de vir para cá, do que você ia entregar para o mundo, né? Porque nós somos trabalhadores da luz, né? Então a gente veio aqui para entregar algo, né? Todos nós viemos, todos nós temos dons maravilhosos, né? Mas nem sempre é fácil descobrir esses dons, né? E o que a gente veio fazer aqui. Então pensem sobre isso. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um beijo e fiquem com Deus.